A terapia de reprocessamento generativo, parece que algumas coisas começam a fazer mais sentido dentro de você? Muitas pessoas chegam à terapia acreditando que vão resolver tudo de uma vez. Mas o inconsciente não funciona assim. E na verdade, isso é uma grande proteção. O inconsciente é sábio. Ele não libera tudo ao mesmo tempo, senão a pessoa ia enlouquecer. Ele libera apenas aquilo que você está preparado para compreender, acolher e reprocessar. Por quê? Porque ele sabe exatamente o que você consegue lidar naquele momento da sua vida. Conforme você vai adquirindo mais equilíbrio emocional, mais consciência e mais recursos internos, novas camadas começam a aparecer. É como se o inconsciente dissesse: agora você está pronto para olhar para isso. Agora você tem condições de reprocessar isso. E é nesse momento que muitas pessoas começam a perceber mudanças importantes dentro de si. Coisas que antes incomodavam profundamente passam a perder força. Situações que antes geravam sofrimento começam a ser vistas de forma diferente. Relacionamentos começam a mudar. Escolhas começam a mudar. A forma de enxergar a vida começa a mudar. E muitas vezes a pessoa nem percebe o quanto já mudou até olhar para trás e comparar quem ela era e quem ela está se tornando. Eu costumo dizer que a transformação acontece de dentro para fora. Primeiro muda o seu mundo interior. Depois, o seu mundo externo começa a acompanhar essa mudança. E existe uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Muitas pessoas acreditam que os sintomas que sentem hoje surgiram apenas por causa dos problemas atuais. Mas nem sempre é assim. A ansiedade, a tristeza profunda, o medo excessivo, a autossabotagem, a insegurança e até mesmo a insônia podem ter raízes muito mais profundas do que imaginamos. E eu quero falar especialmente sobre a insônia. Porque muitas pessoas acreditam que a insônia é apenas uma dificuldade para dormir. Mas muitas vezes ela é um estado de alerta. É como se alguma parte do inconsciente estivesse dizendo: eu não posso relaxar. Eu preciso ficar atento. Eu preciso vigiar. Eu não posso baixar a guarda. Se eu dormir, algo ruim pode acontecer. Mesmo que realmente a pessoa saiba que está segura, o corpo continua funcionando como se ainda existisse algum perigo em iminência. E aí ela tenta dormir, mas o sistema continua em alerta. E ela fecha os olhos, mas o inconsciente continua vigilante. Ela está cansada, exausta, mas o corpo não consegue desligar. Por isso, muitas vezes, não basta apenas tratar o sintoma. É preciso compreender o que o inconsciente está tentando proteger. Porque todo sintoma carrega uma informação. Todo sintoma tem uma função. Todo sintoma está tentando comunicar algo. Quando começamos a trabalhar o inconsciente através do reprocessamento, começamos a acessar registros emocionais que muitas vezes estavam guardados há anos. Alguns desses registros foram construídos lá na infância. Outros surgiram durante a adolescência, outros vieram de experiências difíceis vividas ao longo da vida. Existem ainda padrões familiares que podem ser repetidos de geração em geração. Padrões de medo, padrões de rejeição, padrões de abandono, padrões de escassez, padrões de sofrimento.
E sem perceber, muitas vezes, vivemos reagindo a esses registros de forma automática. Grande parte dos nossos comportamentos acontecem sem que a gente perceba. Muitas vezes acreditamos que estamos escolhendo conscientemente, mas na realidade estamos apenas repetindo programas emocionais que já estavam gravados dentro de nós. Por isso, quando começamos a reprocessar esses registros, algo muito bonito acontece. A vida começa a se reorganizar. E eu gosto de comparar isso com uma faxina. Quando você vai fazer uma faxina profunda em sua casa, primeiro você vai lá e tira as coisas do lugar. Às vezes parece até que a bagunça aumentou, mas não aumentou. Ela apenas ficou visível, limpa. Você separa, você organiza e depois cada coisa volta para o seu devido lugar, mais limpo. Com o inconsciente acontece algo parecido. Durante o processo terapêutico, algumas emoções aparecem, algumas memórias podem surgir, algumas percepções novas podem chegar, mas isso não significa que você está piorando. Significa que o sistema está organizando aquilo que antes estava guardado. E aí ele começa limpando, está organizando, está colocando cada coisa no seu lugar. E aos poucos você começa a sentir mais leveza, mais clareza, mais tranquilidade, mais confiança, mais segurança, mais amor pela vida. E quando você olha para trás, percebe que continua sendo você, mas já não reage mais da mesma forma que antes. Já não sofre pelas mesmas coisas, já não enxerga a vida pelas mesmas lentes, porque aquilo que antes comandava sua vida no automático começou a ser reprocessado. E quando os registros emocionais vão sendo reprocessados, você passa a viver com mais consciência, mais equilíbrio e mais liberdade para construir a vida que tanto você deseja viver.